Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um caso criminal que eu achei bem interessante, que tem uma parte pericial legal, que tem uma reviravolta legal. Meu canal ele não pretende ser só um canal sobre true crime, mas alguns casos criminais mais legais que eu encontrar, eu pretendo trazer aqui, até porque é canal de curiosidades. Então venham comigo porque esse caso de hoje tá muito legal. Em 1999, um cara estava vendendo a casa dele lá em Nova Jersey e ele levou o comprador da casa para dar uma última olhada na casa, tudo mais, para fecharem os negócios. E aí o comprador dessa casa, ele tinha visto que embaixo da casa, num vão, assim, uma espécie de porão embaixo da escada, tinha um barril. E aí ele falou assim, ó, eu compro a casa, mas me ajuda a tirar esse barril, porque eu não quero que fique, tipo, um barril com resto de construção aqui dentro da casa. E como o barril era muito pesado, aí os dois conseguiram tirar esse barril para fora. E aí quando eles abriram, eles viram que tinha uma substância viscosa, escura no barril e acabaram vendo que tinha uma mão humana. E aí eles ligaram imediatamente para a polícia ir lá ver do que se tratava. Os dois, na verdade, se mostravam bem surpresos, tanto o dono da casa como quem estava comprando a casa. Quando eles levaram esse barril para o laboratório da polícia, eles abriram esse barril lá, era um cheiro muito forte. Quando eles abriram, a primeira coisa que saiu foi um líquido viscoso, verde escuro, que eles viram que parecia se tratar de uma espécie de diesel, alguma coisa que já fosse própria do barril mesmo. Além disso, tinham bolinhas plásticas bem pequenininhas no meio desse líquido, tinha um ramo de folha de plástico dentro do barril e também tinha um corpo mumificado. O corpo, ele tinha uma consistência de borracha, estava em posição fetal, parecia ser uma mulher de origem hispânica, essa mulher, ela tinha um anel com uma pedra verde, ela tinha uma obturação no dente dela, de ouro, que os detetives achavam que não era característica de coisa que tinha sido feita nos Estados Unidos. Provavelmente era de outro lugar, de outro país, ou América do Sul, ou América Central. E também ela estava grávida, eles viram que ela estava grávida. Outra coisa também que encontraram dentro do barril foi uma carteira. Dentro dessa carteira eles encontraram um caderninho de endereço, de telefone, que eles não conseguiram abrir na hora, porque tinha o caderno estava embebido, em líquido, mas eles também guardaram esse caderno para depois periciar. E outra coisa que eles notaram também, é que essa mulher, ela estava com roupas que não eram características da década de 90, eram roupas que provavelmente era da década de 60, começo da década de 70. O que a perícia também pôde constatar é que essa mulher tinha entre 20 e 30 anos, entre 1,45 e 1,52 de altura, e também que a causa da morte tinha sido provavelmente um traumatismo contuso na cabeça, tinham sido desferidos entre 7 e 10 golpes na cabeça dessa mulher, provavelmente por algum objeto semelhante a um martelo. Então, era uma cena que tinha muitas provas que poderiam ser periciadas. Os detetives, então, começaram a seguir vários caminhos para a investigação deles. Como quem morava na casa e estava vendendo aquela casa também estava surpreso com o achado daquele corpo, falava que não sabia de nada. A polícia então foi ver a planta da casa. Esse cara que estava vendendo essa casa, ele não era o primeiro morador da casa, ele tinha comprado a casa de outra pessoa. Aí a polícia viu a planta da casa e ela viu que esse anexo da casa, ele tinha sido feito após a compra, essa segunda compra, por esse cara que estava vendendo a casa. Então eles foram conversar com o cara, falou assim, ó, esse anexo aqui, essa parte da casa não existia no primeiro na pessoa que viveu aqui primeiramente. Mas aí o cara falou assim que não, que quando ele comprou a casa, esse anexo já existia sim, só que ele não fazia parte da planta da casa, que depois foi colocada na planta, mas esse anexo já existia quando ele tinha comprado a casa do primeiro morador da casa, que foi quem construiu a casa. Esse segundo, morador da casa, que estava vendendo a casa naquele momento, ele falou que ele tinha comprado essa casa em 1972 do primeiro morador, que foi quem construiu a casa, um cara chamado Howard Elkins.
Esse cara é um cara que possui uma empresa de flores de plástico. E uma coisa interessante que eles tinham visto no barril, que eles tinham encontrado um ramo de folhas de plástico nesse barril também. O que eles já estavam fazendo nesse meio tempo era tentar periciar o caderninho de endereços e telefones que tinha na carteira dessa mulher. Nesse caderninho, o problema do caderninho é que as folhas tinham absorvido uma grande quantidade de fluido de decomposição, tinha a questão do material do próprio barril, que era oleoso, então ele estava muito difícil de abrir as folhas sem estragar o caderno e a tinta não estava legível para ler. Só que o que acontece? Que eles pensaram, eles deixaram esse caderno secar, depois eles resolveram usar uma espécie de infravermelho que eles usavam para ver documento falsificado, ver nota falsificada, porque apesar de não estar legível, as fibras do papel, elas absorvem essa tinta, então eles tinham a esperança de conseguir ver, não a olho nu, mas por esse infravermelho, conseguir ler alguma coisa que estava naquele caderno. Como a vítima era hispânica, né, de origem hispânica, eles entraram também em contato com o departamento de imigração para ver se eles conseguiam alguma informação sobre essa vítima. Provavelmente tinha entre 20 e 30 anos a 30 anos. A informação que eles também conseguiram tirar desse barril é que no barril tinham umas iniciais de um adesivo que estava escrito GAF, e eles viram que esse GAF eram as iniciais de uma indústria química lá da região de Nova Jersey. Então eles resolveram ir até essa indústria química que ainda existia para tentar extrair alguma informação. O que eles descobriram com essa empresa? Eles descobriram que aquele material viscoso, esverdeado, era heliogênio verde. Era um material que só uma empresa lá da região comprava deles, era uma empresa de flores de plástico. E outra coisa também que eles descobriram, que as bolinhas plásticas brancas e pretas que também tinham no barril, essas bolinhas eram de polietileno, que eram usadas para usar nas máquinas de injeção, para fazer material como flor de plástico. Eles descobriram que essa fábrica de flores de plástico, o nome dela era Melrose Plastics, e que o principal dono dessa fábrica de plásticos era o Howard Elkins. E ele tinha um sócio também, o Howard, ele vendeu junto com o sócio dele, eles venderam essa fábrica de plástico em 1972, e eles foram então entrevistar o sócio do Howard. O Howard, ele já tinha mudado para a Flórida com a esposa dele em 1972, após a venda da fábrica, e ele se mudou, e o sócio também, quando eles venderam a fábrica de plástico, ele também se mudou para a Flórida. Só que ele falava, quando eles foram entrevistar esse sócio, ele falou assim que ele não via o Howard há muito tempo, há muitos anos, só que eles estavam morando mais ou menos na mesma área. Eles, então, né, durante a entrevista com esse sócio, o sócio falou assim, eles mostraram a foto do barril, o sócio falou assim que realmente eles usavam aqueles barris na fábrica de flores deles, ele reconheceu o barril. E ele falou também que realmente ele acreditava que o Howard, ele tinha uma amante mesmo, chegou a ter uma amante que trabalhou nessa fábrica entre 1966 e 1967, era uma mulher de origem hispânica, que tinha realmente uma obturação de ouro estranha, assim, para os americanos da época, nos dentes. E ele falou que essa mulher, ela trabalhou por pouco tempo na fábrica e que ela sumiu, assim, ele achou que ela tinha se demitido, tinha ido embora da fábrica. E ele falou que um dia ele estava lá no escritório, ele atendeu o telefone e quem ligou foi uma pessoa que deixou um recado para o Howard, falou que era o senhorio do apartamento que o Howard estava alugando para essa amante dele, que era para ele retirar as coisas lá do apartamento, que essa amante tinha ido embora, e provavelmente era para desocupar o apartamento. Com essas informações, então, eles foram atrás do Howard, né? Ele morava com a esposa dele, eles conversaram, falavam do que se tratava, falaram de onde que eles eram da equipe de homicídios, que eram investigadores, e mostraram a foto do barril para ele. Ele falou que nunca tinha visto aquele barril, que ele não conhecia, ele negou tudo que os investigadores mostraram para ele, falou que não conhecia nada. Os investigadores chegaram a pedir para ele uma amostra de DNA, justamente porque a vítima, ela estava grávida, né, e eles queriam fazer um teste de DNA para ver, né,
que provavelmente era amante do Howard, que estava grávida dele, mas ele se negou a fornecer uma amostra de DNA. Nesse meio tempo também o serviço de imigração, ele entrou em contato, eles conseguiram identificar a vítima. A vítima se chamava Rena Angélica American. Era uma mulher realmente hispânica, procedente de El Salvador, de 27 anos, que tinha imigrado para os Estados Unidos em 1966. E, enquanto isso, eles também estavam periciando o caderninho. E esse caderninho, eles conseguiram alguns números de telefone, eles conseguiram identificar nesse caderno. E a polícia, apesar de ser um número de telefone de 1960, a polícia testou esses números. A maioria dos números não existia, a maioria das linhas não existiam mais, mas eles conseguiram que um desses números, alguém atendeu o telefone. E quando a pessoa atendeu o telefone, ela chamava Cat Andrade, essa moça, e a polícia falou se poderia conversar com ela pessoalmente. Aí ela concordou, a polícia foi até ela, era um telefone de Nova Jersey, a polícia chegou lá, mostrou a foto da Rena e a Cat conhecia ela. A Cat falou assim que ela era amiga da Rena, elas trabalhavam juntas. Em 1968, foi a última vez que ela viu a Rena. Ela falou assim que ela recebeu um telefonema da Rena, a Rena estava muito nervosa, estava chorando, e falou assim que ela tinha feito uma grande besteira, que ela estava grávida do chefe dela e que ela tinha ligado para a esposa do chefe e tinha contado isso para a esposa, que o chefe estava muito bravo e falou que ia acabar com a vida dela. E aí a Cat tentou acalmar ela pelo telefone e falou que ela ia na casa dela para elas conversarem melhor. Quando a Cat chegou na casa, a casa não tinha ninguém dentro da casa, só tinha os móveis, a porta estava destrancada. É um costume meio estranho, mas tem muita gente que deixa a porta destrancada. Ela entrou, tava tudo arrumado, tinha até mesa posta assim em cima da mesa, só que a Cat não tava lá. Ela esperou um tempo, a Cat não voltou e ela foi embora. E nunca mais ela viu a Cat. Ela falou assim que ela sempre ficou pensando a vida inteira o que tinha acontecido com a Cat, mas realmente, né, é complicado, porque são imigrantes, muitas vezes eles têm medo de entrar em contato com a polícia, muitas vezes são imigrantes ilegais, não querem muito contato com a polícia. E aí ela falou assim que ela achou que a Cat tinha ido embora. Ela não sabia o que tinha acontecido com a Cat e até hoje ela pensava nisso, e ela tinha até um pouco de dor na consciência por não saber o paradeiro da amiga dela. Com todas essas provas, a polícia já estava assim pronta para prender o Howard, né? Só que o que acontece eles receberam uma notícia que a esposa do Howard tinha feito uma queixa de desaparecimento do Howard, e logo em seguida, quando eu estava procurando o Howard, eles encontraram ele na garagem do vizinho, no banco de trás de um carro do vizinho. Ele tinha ido até o Walmart, tinha comprado uma arma e tinha tirado a própria vida nesse banco de trás do carro. Quando a polícia chegou lá, né, eles retiraram uma amostra do sangue da cena para comparar com a amostra de DNA do bebê, né, da Rena. E realmente deu que o Howard era o pai do bebê. O Howard, ele tirou a própria vida, ele não chegou a ser julgado, tudo mais, mas ele era o culpado pela morte da Rena. E uma coisa muito interessante é que muita gente ficou interessada por esse caso, justamente porque é um caso que tem muita pista, é um caso assim de um cara que guardou o corpo por 30 anos embaixo da casa dele. Ninguém abriu aquele barril para tentar ver o que tinha dentro do barril. O segundo comprador da casa achou que tinha entulho dentro do barril. O barril era muito pesado, ele nunca se dispôs a tirar aquele barril debaixo da casa. Então é um caso interessante, né? Que 30 anos a Rena ficou lá dentro daquele barril e foram descobrir, assim, por alguém que teve um pouquinho, assim, de perspicácia de falar assim, não, vamos tirar isso daqui, né? Tipo, isso daqui é entulho, sujeira, vamos tirar. E aí eles viram que era a Rena. E o interessante também é que eles acham. Eles acham que o Howard, ele até tinha a intenção de descartar esse barril em algum outro lugar. Só que o barril era muito pesado e ele estava sozinho. Então provavelmente ele achou melhor deixar aquele barril embaixo da casa dele. Uma coisa também interessante
é que esse interesse que as pessoas tiveram no caso fez com que um jornalista escrevesse até um livro a respeito desse caso. Esse jornalista era um jornalista de um jornal local lá de Nova Jersey e ele chama Oscar Correll. E esse jornalista, ele foi inclusive atrás da família da Reina, lá em El Salvador. E a mãe da Reina ainda estava viva, era uma mulher de 95 anos, ela nunca soube o paradeiro da filha dela. E aí o Oscar, ele pôde dar um desfecho, né, pro caso, contar para a mãe o que tinha acontecido. Então foi um caso assim também bem interessante, que a família ficou assim bem agradecida, ficou bem emocionada de saber o que tinha acontecido, principalmente a mãe, né, o que tinha acontecido com a filha dela, que ela nunca mais tinha tido notícias. Tudo isso que eu contei foi resolvido em 10 dias. Foi um caso que eles conseguiram resolver muito rápido. Tava com todas as provas ali, né? O que eles precisaram foi mais destrinchar mesmo essas provas. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem se vocês gostarem do vídeo, tá? Vai me ajudar muito no meu canal e até o próximo vídeo.